corajosa na evangelização e ousada na implantação de igrejas. Todo lugar que você vai, se vê uma igreja da Assembleia de Deus. Coca-Cola e Pelé, Assembleia de Deus, conhecido, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, queridos, além desse ato de graças, que nós, de outras denominações, louvamos a Deus pela expressividade, pelo mover de Deus, pela ação do Espírito de Deus na vida dos irmãos e desta igreja, nós trazemos também uma palavra de encorajamento, e por isso presente é um folheto para você evangelizar. Eu costumo dizer que existem 4 coisas básicas que é comum a todo cristão. Todo cristão tem que evangelizar. Não necessariamente precisa de ser um evangelista, fazer um curso. Todo cristão que foi salvo deve falar do Salvador. Todo cristão que é encantado com a sua salvação deve falar da sua salvação. Amém? Todo cristão deve orar. Todo cristão deve amar. E todo cristão deve ser um adorador. Ainda que ele não cante tão bem, não tenha, assim, nenhuma habilidade, mas ele é um adorador. Então, qual a importância de uma igreja para a sua comunidade? Aí a gente tem um texto bíblico, que é o texto que Jesus fez a leitura lá em Lucas capítulo 4, 16 ao 19. Jesus, foi dado a ele o livro do profeta Isaías, todos receberam aí, poderão acompanhar comigo, tá? Jesus entrou na igreja, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus entrando na igreja, é dado a ele o livro e ele lê esse texto. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E então Jesus vai discorrer a respeito do texto, dizendo que a profecia ali se cumpria naquela noite acerca desse texto na sua vida. Mas, queridos, o mesmo Espírito, aleluia, que estava sobre Jesus está sobre nós, amém? No dia de Pentecostes, o Senhor enviou o seu Espírito, aleluia, e a igreja foi cheia do Espírito Santo. E essa é uma igreja cheia do Espírito Santo. Aí logo a gente tem a continuação dizendo: o Espírito Santo está sobre a igreja e a capacita para ser uma instituição única, bem como para fazer aquilo que nenhuma outra instituição tem competência para fazer. A universidade tem a sua missão, a escola tem a sua missão, os profissionais de saúde têm a sua missão, o CAPS traz uma proposta do governo para trabalhar com saúde mental, para trabalhar a questão do problema da droga, mas com todo respeito, é uma instituição, está aí, é um departamento, é um órgão público que tem as suas competências, mas não tem a competência da igreja. A igreja do Senhor foi ungida pelo Espírito de Deus, recebeu o poder de Deus para a libertação do cativo. E a filosofia do CAPS, já que eu citei, ele trabalha com a redução de danos, e que é extremamente importante e que nós devemos recomendar às pessoas também para quem trabalha ali. Mas eu estou só fazendo esta fala para distinguir que nenhuma outra instituição tem a competência, a unção, a missão que é dada à igreja de Deus pelo poder de Deus e pelo Espírito de Deus. Então, está escrito aí: o Espírito Santo está sobre a igreja e a capacita para ser uma instituição única, bem como para fazer aquilo que nenhuma outra instituição tem competência para fazer. Ainda que eles tentem, ainda que inventem, ainda que queiram assumir a missão da igreja, jamais vai conseguir. Se a igreja não vier cumprir a sua missão, e aqui agora é para nós, se eu como igreja, se você como igreja, se nós não viermos cumprir a missão, a nossa missão, nenhuma outra instituição poderá cumprir. Entendi? Portanto, a igreja é casa de Deus, é lugar prazeroso, sal e luz, lugar de luz, lugar de tempero, lugar saboroso. A igreja é lugar de adoração, lugar de ensino, lugar de cura, lugar terapêutico. A igreja é lugar de libertação.
libertação, a igreja é lugar de transformação, a igreja é lugar de ouvir o Evangelho, a igreja é lugar de arrependimento, a igreja é lugar de confissão de pecados, a igreja é lugar de inclusão, unidade na diversidade. Se fala muito inclusive em inclusão, mas não existe nenhum outro lugar onde se inclua mais do que na igreja. Muito embora, com todo esforço que a gente faz, ainda assim na igreja também existe exclusão. E Tiago já nos exorta para que venhamos tratar todos de igual modo, e não colocar o rico na frente, né, com todo um tratamento e deixar o pobre, né? Mas igreja é lugar de inclusão. Igreja é lugar onde a morte se transforma em vida. Amém? Igreja é lugar de comunhão com Deus e com o próximo. A igreja promove o crescimento espiritual, social e intelectual. O trabalho do pastor, o trabalho de uma igreja, ele atinge a sociedade, o ser humano em vários aspectos. Dificilmente você vai ver o índice de analfabetismo em famílias cristãs. Irmãos, eu tenho cada experiência no ministério. Eu já conheci uma irmã que já numa idade avançada, ela, não, eu quero ler a Bíblia, começou a orar a Deus e querendo ler a Bíblia, e buscou que ela aprendeu a ler. Você percebe muito isso no nosso meio. A igreja fortalece a família, estabelece os valores e edifica a sociedade. E recentemente nós tivemos essa crise aí, quando o Superior Tribunal Federal teve aquela aprovação. Você percebe, graças a Deus, que a nossa nação é uma nação extremamente forte, firme no que diz respeito aos valores. E é interessante que atentemos para nos percebermos, a fim de continuarmos pregando a palavra que edifica, que fortalece a família, que edifica a sociedade. A igreja é espaço democrático, reflexivo, participativo e transparente. Isso acontece muito no discurso político, mas na igreja isso é uma prática. Amém? Temos alguns erros, algumas exceções, mas quando acontece, vai ser um caso extra à parte, mas é comum ser assim. A igreja é a instituição que mais restaura vidas. E por fim, 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Portanto, que os irmãos sejam fortalecidos. Eu quero convidar aqui todos os pastores, pastoras, missionários que se fazem presente, que venham aqui ao altar, por favor. Todos que estão, alguns sentados ali nos bancos, outros aqui. Nós vamos fazer nesse momento uma oração de louvor a Deus, de gratidão. Depois da palavra de cada um, eu irei trazer uma outra fala e quero lançar para os irmãos uma proposta de intercessão até o dia 14.